Olá, tudo bem, pessoal? Meio-dia, vamos começar aqui nossa já tradicional live das sextas-feiras, na hora do almoço, né? Costumo brincar aqui que a gente escuta enquanto cozinha, enquanto prepara as coisas, ou enquanto come, né? No intervalo, então. Estou esperando aqui entrar a Marília Velano, chegou, nossa convidada de hoje. Oi, Ei, oi Marília, tá boa? tudo bom? Bom, tá Prazer todo estar mundo ouvindo a falando com gente? você. Pois é. Tá todo mundo ouvindo a gente? Tá certinho aí? Alguém dá um sinal aí pra gente ver se a gente pode começar. Você Esperar está me ouvindo alguém. bem? Está meio Eu tô escuro ouvindo aqui. super bem. Você tá me ouvindo bem? Aham. Então tá bom. Eu joguei uma luz aqui em mim, por isso que eu acho que eu tô um pouco mais clara que você. Deixa eu ver, vou apagar, porque aí fica mais equilibrado aqui. Não, mas O... tranquilo. Marília tá falando com a gente, né, lá de São Paulo. É, Deixa eu estou confirmando a conexão aqui, Érica, se está correta. Está. tá, tudo certo? Então, Marília é Uhum. nossa convidada de hoje para a gente vai conversar sobre a live, sobre o luto na pandemia, né, os impasses do luto Tá na tudo bem. pandemia. Eu fui fazer a divulgação no Santinho, falei, então a gente vai falar sobre o luto na melancolia. Então, acho que é isso também. Atos falhos também são bem-vindos, né? Eu pensei assim que como a Marília, né, ela mora já. Quantos anos você mora em São Paulo, Marília? Eu, 13. 13 anos que ela mora em São Paulo. Eu imagino que essa live talvez tenha um outro público também, né? Assim, outras pessoas que não conheçam o projeto Travessias. Então, vou falar rapidinho do projeto, né? Esse projeto é aqui de Belo Horizonte, né? Começou com 7 psicanalistas, todos, todas. A gente estava fazendo algum tipo de mestrado ou doutorado, alguma coisa na UFMG, foi um pouco o que nos uniu. E nosso desejo, né, na construção desse projeto era tanto promover uma psicanálise múltipla, né, com várias referências teóricas, uma psicanálise assim de um movimento psicanalítico, né, quanto promover também não é à toa que o projeto se chama Travessias, né, uma ponte interessante entre as pessoas que estavam se formando, né, e quem precisava de atendimento. Porque as pessoas, os psicanalistas clínicos, né, os psicólogos, quando se formam, demora um tempo até você conseguir alcançar o mercado de trabalho, né, até você conseguir ter uma clientela que possa te sustentar o consultório, sustentar esse desejo de trabalhar, mas que precisa de dinheiro, né, precisa de um espaço, uma teia que a gente vai fazendo aos pouquinhos. Então, a ideia do projeto, ela vem, né, dessas duas necessidades, assim, uma de ter uma formação um pouco mais plural, né, encontrar um espaço, assim, de uma escola, que a gente tem esse desejo, né, de tornar um centro, né, de formação, mas também de dar que a gente percebia, né, que muitos talentos clínicos iam se perdendo por essa dificuldade econômica, né, de se sustentar nesses primeiros anos da clínica. Então, o projeto, enfim, não vou falar mais muito, quem quiser procura, pergunta, a gente fala, mas ele tem esse princípio também de levar a psicanálise em lugares em que os fatores econômicos acabam impedindo que ela chegue.
né? Então, apresentei o projeto, eu faço parte, né, desse projeto Travessias, eu sou Érica, Espírito Santo, sou aqui de Belo Horizonte, sou psicanalista. A ideia de falar hoje dos impasses do luto na pandemia, de convidar a Marília Velano, né, que também psicanalista, ela é doutoranda da USP, professora do SEDES, Sapiência, nunca sei falar esse nome, que é uma espécie de modelo para nós, né? A gente não pode negar que o Travessias ele percebeu que tem um lugar que cabe à multiplicidade da psicanálise, muito pelos nossas idas a São Paulo, nossas idas ao SEDES, assim, que é um lugar extraordinário, assim, muito bacana. A Marília é professora lá. Então, eu fiz essa breve apresentação da Marília Velano, que, além de tudo, é minha colega de graduação, uma grande amiga, alguém que eu sinto saudade todos os dias, e que faz parte é muito responsável, né? Ela é corresponsável pelo meu percurso na psicanálise, né? Ali na graduação, ela foi uma das primeiras estagiárias lá da psicologia, né? Do ambulatório do professor Antônio Teixeira. E com isso, sabe aquela história de a pessoa chega num ponto e ela puxa as outras? Uma das pessoas que ela puxou fui eu. E por conta disso, eu consegui outros estágios com pessoas muito importantes na minha formação. Então, eu sempre que eu converso com a Marília, ainda mais publicamente, acho que é uma das primeiras vezes que eu tenho a oportunidade de fazer isso, eu gosto de agradecer pela... Às vezes você nem sabe, né, o tanto que você foi importante na minha formação, mas estou aqui agradecendo publicamente. Então, vou passar a palavra para você comentar alguma coisa, e aí a gente vai seguir adiante aqui para falar desse tema dos impasses do luto na pandemia. Obrigada, Érica. Fiquei até emocionada. Mas é porque realmente, né, a gente tem uma amizade muito grande, assim, e um percurso juntas, né, de estudo, pesquisa e vida também. Então, para mim, é muito especial estar aqui conversando com você hoje. Eu acompanho o Travessias já desde o começo, né? À distância, né? Como você falou, estou em São Paulo, e são contemporâneos, né? Eu conheço algumas pessoas que estão com vocês, são contemporâneos da UFMG, então eu tenho o maior carinho, assim, e, enfim. Eu sou psicanalista, né? Acho que você já me apresentou, sou professora lá do SEDES, do Departamento de Psicanálise com Criança, que foi onde eu fiz a minha formação, e estou estudando também lá na USP, né? Estou terminando o doutorado. Realmente, assim, a gente inaugurou um negócio importante ali na psicologia, né, da UFMG, que foi esse estágio que marcou uma geração, assim, eu acho, foi o estágio com o Antônio Teixeira, né? E dali a gente não se largou mais, eu acho, né? Nesse aspecto mais acadêmico, assim. E, então, eu queria agradecer o convite, em primeiro lugar, e falar que eu tenho acompanhado, na medida do possível, o trabalho de vocês. Tem muita coisa acontecendo, então, às vezes, é difícil assim, ver todas as lives e tal, mas os temas são ótimos. E eu também prezo muito por essa diversidade assim, teórica na psicanálise. E acho que vocês são um ponto importante, principalmente em Belo Horizonte, para isso, né? Então, assim, a ideia hoje, eu acho que é falar dos impactos, né, do luto na melancolia, do luto na pandemia, e também o que inclui muita melancolia, né? E especialmente, eu acho que contar um pouco do projeto que eu estou realizando junto com a Érica Zambuja, que entrou, parece, e é que eu não consigo ver muito, mas ela está acompanhando a gente, ela está em Portugal agora, ela mora lá, né? E é a minha companheira de Santinho aí. E a ideia, então, é contar um pouco de como que a gente foi pensando o projeto e em que medida que ele se relaciona com essa questão, né, dos impasses do luto, né? Eu acho que, assim, Érica, a primeira coisa que a gente precisava, talvez, situar um pouco é o que é, né? Eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo são psicanalistas, psicólogos, né, que já estão muito familiarizados com essa ideia, né, do trabalho de luto, mas não é todo mundo, né, assim, que reconhece
esse trabalho na sua finalidade terapêutica. Não é só uma finalidade terapêutica, né? No Santinho a gente costuma pensar que a gente realiza, na verdade, 3 trabalhos importantes quando pensando no luto, né? Um trabalho que é psíquico, e dele a gente conhece bem, né, pelo Freud. Um trabalho que é político, né, que tem sido construído aí em torno da ideia não só do luto coletivo, mas também de poder dar visibilidade, história, nome, né? E particularmente, né, que se insere particularmente na história do Brasil, que tem uma tradição aí de lutos inacabados, de lutos não realizados, né, com desaparecidos políticos, genocídios e uma série de situações, né, que a gente conhece bem ao longo da nossa história, em que o luto fica realmente, a morte ela perde completamente a dignidade, né, dessa experiência coletiva. Então, por isso também político, né? Acho que para a gente ainda mais. E, por fim, tem um trabalho que eu acho que também a gente pode chamar de um modo geral, assim, de estético, né? A gente fala às vezes que é poético, às vezes que é estético para dar uma amplitude maior, que tem a ver com essa transformação da experiência em, em uma imagem, né? Que pode ser uma imagem poética, uma imagem, né? Que é uma outra tradição do luto, né? O luto está sempre muito ligado aos rituais estéticos, assim. A gente, no Ocidente, a gente costuma visitar cemitério, né? Os cemitérios são lindos, a gente tem uma história de cemitério, tem os cantos, né? Tem uma série de expressões que são propriamente estéticas e que estão ligadas aos rituais fúnebres, né? Enfim, o Santinho, ele tenta dar conta desses 3 eixos, assim, para pensar a questão da pandemia e para auxiliar, então, no trabalho de luto, né? E o que é? Pois é, você está falando do Santinho, então eu vou só né, falar um pouquinho do que eu entendo que é o Santinho, que aí você explica melhor para nós, assim, né? O Santinho, logo no início, né, do que a gente chama de pandemia para nós é quando a gente teve que se confinar, né? Assim, quando a gente também ficou isolado, todo mundo foi para dentro de casa, né? Todo mundo no início muito alarmado, tinha muitas notícias e tal, e rapidamente, né? A Marília, Érica e aí você completa quem mais que participou da fidelização lá do Santinho, vieram com esse projeto baseado no Santinho. Oi? O Laurindo Feliciano também entrou com a gente no projeto, é um artista, né? Então ele ajudou com essa parte justamente estética, assim, do site e tal. Sim, e aí a ideia do Santinho, né? Que é aquele objeto, né? Que a gente faz quando alguém, um ente querido, morre e distribui aquilo no momento do velório, né? Assim, ele é até feito ou na missa de 7º dia, né? Acho que é mais na missa de 7º dia, assim, um ritual muito amparado né, na Igreja Católica e tal, a missa e tudo. Mas eu estava conversando com a Marília aqui antes, né, da gente conversar um pouco desse roteiro, dessa live de hoje. Uma coisa que me impressionou foi a rapidez com que ela surgiu, esse grupo surgiu com essa ideia do Santinho. Então, para quem inclusive quiser seguir, né, tá aqui, a gente está fazendo a live a partir do Instagram do Santinho, né, e tem Facebook, tem também o site deles, a Marília fala. E aí eu vou passar a palavra para você, eu queria só dar uma situada para a gente poder falar do Santinho, e o Santinho como uma espécie de símbolo, né, desse impasse do trabalho do luto e dessa necessidade de se chegar logo com alguma coisa nesse tempo que a gente está tendo que se adaptar, né, a esses novos modelos, inclusive da internet, do virtual, né, que ao mesmo tempo que tem uma resistência muito grande de publicizar isso nesse meio, né, ainda mais que a gente está muito pouco acostumado, mas de dar alguma ferramenta, né, Marília? Essa que é a minha impressão aí com o Santinho. Eu queria que você falasse, se possível, se você quiser,
também, né, uma coisa que me interessa muito, sempre, é saber das suas motivações, obviamente teóricas, as coisas, né, onde você se ampara, mas também, se possível, pessoal, assim, né, porque eu acho que o trabalho de luta, esse assunto, ele convoca todo mundo, porque a gente sabe bem o que é perder, né? Acho que todo mundo tem alguma experiência de perda. Então, eu vou deixar você falar aí para nós. É, é, eu acho que foi assim, Érica. A gente tentou realmente criar um dispositivo, assim, né, virtual, uma vez que a gente percebeu que, enfim, seria uma catástrofe, né, para essas Uhum, pessoas, e está sendo, né, não poder se despedir e ritualizar a despedida. Além uhum, disso, teve o fato também de que a gente começou politicamente, né, institucionalmente, com um movimento de negação muito forte, né, dessas uhum, mortes. Então, a gente teve também uma urgência em dar visibilidade e representação para essas mortes, muito em função do contexto político também, né? Agora, teve uhum, uma história, né, que eu comentei, vou compartilhar aqui com vocês, que foi interessante, assim, que na verdade a gente logo eu pensei na Érica, a Érica Zambuja, e uhum, convidei ela, a gente começando a conversar, a gente foi criando junto, vamos pensar nisso e tal. E o Santinho, ele tem, apesar dele ser muito ligado a essa tradição católica, né? Isso inclusive foi uma questão para o nome, né? Que não cedi, uhum, porque eu acho que ele tem um resgate assim, popular importante no Brasil, independente da religião, né? E tanto é verdade que a maioria das pessoas que nos procuram assim, são evangélicos, né? Porque foi uma população uhum, que a gente pensou que talvez não viria por conta de se chamar santinho, mas não aconteceu uhum, isso. E acho que o santinho, a gente não tem nenhum vínculo religioso, é mais uma coisa popular mesmo, né? Enfim, e uhum, aí a gente começou a fazer e tal, e aí de repente a gente se deu conta também que tanto eu como ela tivemos experiências de luto assim muito atípicas, né? Eu acho que uhum, todos nós de algum modo no Brasil a gente convive com isso, que é o que eu estava te dizendo, né? Vira e mexe aparece um morto que foi suicidado, né? Alguém que desaparece, uhum, coisas desse tipo. Mas, particularmente, assim, uma coisa que eu acho que depois a gente foi entendendo que tinha a ver com esse projeto, é, teve a experiência da Érica, que eu acho que ela não vai se incomodar, né, de eu compartilhar, porque tá lá, é o primeiro santinho que a gente fez, né, que teve a ver com o uhum, desaparecimento do pai dela, né, e da impossibilidade justamente de fazer o luto, né, ou fazer a despedida, de ritualizar essa despedida quando ela era criança. Então, foi uma coisa dela ir trabalhando isso ao longo da vida, assim, né? E a confecção do uhum, santinho nesse sentido foi super importante, né? É, uma coisa que a gente tenta fazer com o santinho a gente orienta a pessoa a procurar um objeto, né? Um objeto que uhum, represente a pessoa que morreu. E esse objeto, e a procura desse objeto é muito importante, né? Mais importante que o objeto, mais importante que e as conversas, o tipo de escuta que a gente faz durante a procura também, né? Que eu acho que alguma coisa vai sendo construída aí, fazendo um deslocamento, então, da figura, né, do morto para um símbolo. Então, o santinho dela foi muito importante, foi o primeiro que a gente fez, né? Ela resgatou uhum, lá alguns objetos pessoais e tal. E aí eu, na verdade, também achei que não tinha nada a ver com isso, que eu estava entrando por puro interesse clínico e teórico, né? E aí eu fui me dar conta uhum, de que eu também tive uma experiência muito atípica, né, de luto, porque a minha mãe, ela teve uma doença degenerativa super jovem e ela foi morrendo, né? Ela ficou 15 anos uhum, doente, então chegou um momento em que ela morreu em vida, né? Que a gente já não tinha mais condição de saber que tipo de experiência de vida que ela estava tendo na condição que ela estava. uhum, Então foi um processo de luto em vida e que também tinha uma coisa de uma agonia de não se realizar, né? Porque uhum, não era real, né? Não, e o momento do luto mesmo, quando ela faleceu, que é lógico que é outra experiência, ele foi super importante para assentar algumas coisas, né?
de coisas que a gente já vinha vivendo numa despedida em vida, né? De um luto antecipado, que as pessoas chamam, né? Uhum. Então, eu acho que é claro que o Santinho ele tem muito a ver com essa nossa experiência, né? Tanto de uma que ficou Sim. especializada em luto, como a outra que não pôde fazer o luto dela. Assim. E o que a gente Sim. vai vendo é que todas as histórias de luto são muito particulares, né? Por mais que a gente estabeleça, assim, linhas gerais, fases, desenvolvimentos, tem teóricos que estudam isso, a forma como a gente se conecta ao que a gente pede é muito pessoal, né? E aí o Uhum. Santinho cuida Muito disso. pessoal. Então, tem uma questão que é importante para a gente, que tem a ver com o tempo, né? O tempo que as pessoas nos procuram, porque o que acontece? Essa situação atual tem uma urgência, né? São muitas pessoas morrendo, Aham. tem que pedir. Quando a gente começou o projeto, na verdade, quem procurou a gente foram pessoas que não morreram, não perderam parentes durante a pandemia, perderam em Sim. outros contextos, né? Mas que também não puderam fazer o luto, fazer a despedida e a ritualização. Então, a gente tem histórias de crianças, né, que hoje adultas perderam os Uhum. pais e não puderam estar presentes, né, naquele ritual, e hoje Naquele fizeram. ritual. E aí, Isso em relação chama. à pandemia, Desculpa. não, só terminar de falar, Desculpa, que em pode relação falar. à pandemia, é, o que aparece é tanto alguém que às vezes muito rapidamente procura a gente para fazer o santinho, quase como uma descarga, assim, então ela já vem, e geralmente, às vezes já vem com o texto pronto, a imagem pronta, e, enfim, já Uhum. tem alguma coisa ali, e pessoas que às vezes procuram e demoram agora até 2 meses, às vezes não voltam, ou voltam depois de muito tempo, com aquilo mais elaborado, Aham. né? Então, essa questão do tempo é É, muito particular também. eu ia comentar isso mesmo, né? Porque por vias diversas, assim, tanto uma coisa que costuma acontecer no consultório, né? Assim, de as pessoas se surpreenderem depois de um longo trabalho, de perceberem que, na verdade, elas estão ali fazendo, às vezes, um luto de uma perda, assim, antiga, né? Assim, já teve, estou lembrando especialmente de um paciente que perdeu o pai há mais de 10 anos, né? E aí, lá pelas tantas, numa sessão, eu pontuo isso para ele, assim, que aquilo tudo que ele devia estar sentindo devia ter a ver com essa perda. E ele faz essa pergunta tão legítima, né? Ele fala assim, gente, mas tem muito tempo, já era para eu ter superado isso, já era. As pessoas acho que têm a impressão, a ilusão, a fantasia de que a passagem do tempo vai ser capaz de realizar um trabalho que muito íntimo, que nem você disse, né? Ele é psíquico, ele é Seria político e automático. ele é estético, né? Que seria uma coisa assim, nossa, mas já tem tanto tempo. E aí, você falando, né, por exemplo, desses primeiros santinhos que apareceram, para esse projeto que foi idealizado para a pandemia, né, e para essa quantidade imensa de perdas, de mortes e tal. E eles foram, curiosamente, santinhos de mortes, assim, né, para ritualizar mortes, teoricamente, né, pensando na passagem do tempo cronológico, de décadas atrás, né, assim. Isso. E eu acho que convoca a gente a falar um pouquinho, né, te pedir para falar um pouquinho de como que o trabalho do luto, ele tem, né, num primeiro momento, uma exigência psíquica, energética muito grande, né? Como se o mundo inteiro tivesse que parar, né? O stop the clocks, pare o mundo, Uhum. eu preciso viver essa perda, né? Tem essa imagem muito bonita daquele filme Quatro Casamentos e um Funeral, né? Pare os relógios, assim, Uhum. que é Sabe um primeiro quem que me movimento de falando luto. isso? O Antônio Teixeira, nosso Ah, professor. Ele falava assim, de quando ah, ele perdeu o pai, eu nunca esqueci disso. Ele falava assim, nossa, quando eu perdi meu pai, eu, eu fiquei indignado porque eu saía na rua e falava, gente, como assim que os carros não param? Né? Como assim que o uhum. mundo continua? Porque é isso, né? Tem uma questão com o tempo mesmo. Sim, e quase um desejo mesmo, uma dificuldade, assim, de quando a vida vai voltando ao normal. E aí eu acho que, eu lembro também de uma frase muito famosa, emblemática, de um livro do Mia Couto,
que é esse um rio chamado tempo, uma casa chamada terra, que ele diz, né, logo no início do livro, no terceiro parágrafo, assim, que o morto amado nunca mais para de morrer, né? E aí eu me fazendo uso dessa frase para dizer desse trabalho de luto que, claro, no primeiro momento tem mesmo uma exigência quase que de que o mundo pare, mas que depois que passa esse primeiro momento, né, é um trabalho que exige ao longo da vida, ao longo do tempo, e pode acontecer isso mesmo, né, Marília, assim, de ter essa surpresa, de às vezes 30, 40, 50 anos depois de uma morte, alguma coisa dessa experiência ser de fato atualizada, finalmente vivida, né? E aí eu fico pensando, já vou emendar aqui numa outra coisa, fico pensando também naquela frase do Winnicott, em que ele diz, né, que ele queria estar vivo na hora da morte, na hora de morrer. Aí eu estou fazendo um bloco de comentários aqui, vou passar a palavra para você falar para nós um pouquinho também, né, dessa história, isso que é puxado pelo tempo, né, que não existe um tempo certo de ritualizar. Claro que o ideal é que esse ritual seja respeitado, né, a gente vive numa sociedade que tem rituais fúnebres muito bem estabelecidos, né, o santinho é um deles, Existem, né? isso precisa ser A gente pode até não respeitado, mas... respeitar, mas eles existem, né? Oi? A gente pode até não respeitar o ritual, mas eles existem, né? Sim. E eles E existem para pensando dar nessa conta coisa do justamente. tempo. É. Então, Érica, você me fez. A questão do santinho, né? De pessoas que já perderam há muito tempo, que nos procuraram. Inicialmente eu fiquei assim, gente, mas será que a gente faz? Né? Ou será que isso aqui é muito específico para a questão da pandemia e tal? E foi a Érica, a Zambuja, que me alertou, falou assim, se faz sentido, é claro que a gente vai fazer, né? E aí, uma das pessoas que fez o santinho, e eu vou contar porque ele está público, né? Está lá. Ela fez Uhum. o santinho da mãe que morreu no parto dela, né? Hoje ela já é uma moça adulta. E aí ela Uhum. vai... Tem uma história lá muito particular também da própria vida dela. Mas aí, num dado momento da nossa conversa, ela diz que ela nunca tinha dado, de fato, um lugar de morta para a mãe, né? Que foi a primeira vez que ela deu isso, não só concretamente, né? E essas coisas concretas são super importantes, Uhum. né? Faz parte dos Sim. rituais fúnebres, um atestado de óbito, né? O que é não ter um atestado de óbito de um morto? Os desaparecidos, Uhum. você não tem um atestado de óbito, você tem um outro documento, né? Enfim, coisas desse tipo, né? E aí o Santinho teve esse efeito. Eu até brinquei na época que a gente parece uma simpatia que a gente faz. Assim. Tem essa natureza da simpatia mesmo, né? Do ritual, Então ficou muito Uhum. lindo o Santinho dela e teve um efeito assim, muito importante para ela, né? A gente continuou em contato mais um pouquinho e eu sei disso, assim. Agora, a questão da morte no Winnicott, né? Essa frase maravilhosa dele, que inclusive quando ele começa contando a biografia dele, né? A partir disso, a partir da própria morte. E aí tem o poeminha, né? Que ele fala, não menos que tudo. E eu Uhum. acho que isso tem uma característica muito importante do pensamento do Winnicott, né? Isso revela uma característica muito importante do pensamento dele, que tem a ver com esse posicionamento do ponto de vista da morte, né? Uhum. O Winnicott não está falando da morte no mesmo sentido que o Freud, por exemplo, fala em Luto e Melancolia, né? Ele está falando da Uhum. experiência de morrer, né? E ele vai dizendo que a experiência de morrer, como todas as experiências, do mesmo modo que ele se interessa, por exemplo, pela experiência de sonhar, né, muito mais do que o sonho em si, e o sonho como um texto a ser Uhum. traduzido, Sim. né? Ele pensa, por exemplo, a experiência do sonho, a mesma coisa, a experiência do brincar, e eu acho que ele entra nisso da experiência da morte, né? E o Winnicott, por que ele fala, e aí por que ele começa contando de trás para frente a própria vida, né? Porque ele tem uma ideia de que a gente vive uma certa experiência da morte em vida, justamente, que é Uhum. que são as dissociações primárias, né? A gente chama assim.
E ele vai falando de uma série de, nem chegam a se realizar como experiências, né? São modos, ele chama de vivências, né? A gente faz uma espécie de catalogação daquelas coisas sem Uhum. representação, uma memória sem representação. Essas coisas, elas têm um efeito na nossa vida, né? São coisas que desvitalizam algumas zonas psíquicas, né? Então, ele é um autor que vai falar desse tipo de coisas que não, né? De coisas que fazem efeito sobre a gente do mesmo modo, né? Então, o Winnicott é um cara muito interessante para pensar esse ponto de vista da morte. E uma Aham. coisa importantíssima que ele fala, né, que é isso que você disse, a necessidade de ter a morte como uma experiência, né, a nossa própria morte, Má, né, em que só um segundo, a medida... sua conexão está falhando para mim um pouquinho. Ah, Tá falhando sim, aí também ou é só para mim? ó, Perguntar para aqui mim para o não está pessoal. falhando. Ah, então pode continuar, às vezes é algum problema meu É, aqui. tá. Desculpa te Mas interromper. então, estava dizendo de como que ele pensa a experiência da morte, né? E a importância da gente ser sujeito, né, da nossa própria morte. Que aí entra numa questão. Ixi, as pessoas estão falando que cortou. Será que voltou? Para mim voltou. Tô entendendo que deve ter voltado para todo mundo. Se você puder repetir um pouquinho a ideia, né, do que você disse. Desculpa, é difícil fazer isso, né? A gente segue uma linha de raciocínio e tal, mas se der para repetir e talvez pensar na conexão aí, se tem alguma coisa que você possa fazer para evitar aquela corte, Aí, melhorou, parece. Ah, melhorou, Sueli, tá aí. voltou. A Beleza. Poli, Elise. Ah, que legal. Eu não sei exatamente onde. Eu não sei exatamente aonde eu comecei a cortar, mas enfim, a gente estava falando do Winnicott, né? Eu vou voltar tudo então. Sim, tá. De que foi um Tem autor. essa diferenciação espetacular que você faz, né? Dele, assim, acho que dá uma ideia do Winnicott, da experiência, né? Assim, da Da experiência. importância que tem a experiência para ele. Isso dá um significado para essa frase, né? Assim, que É, eu vou só ler o trechinho, que aí você tem mais sim, material ainda para recapitular as coisas e seguir o seu raciocínio aí. Né? É um trechinho da autobiografia que o Winnicott tenta escrever no final da vida e que chama Custando Não Menos do que Tudo, não é isso? Então eu vou isso. ler o trechinho que é o seguinte, o Winnicott, né, escrevendo: o que nós chamamos de começo é frequentemente o fim, e fazer um fim é fazer um começo. O fim é de onde começamos. E aí isso finaliza com uma oração, né, do próprio Winnicott, que diz: ó Deus, possa eu estar vivo quando eu morrer. Uhum, isso. Então, aí eu comecei a dizer, né, de que ele tem essa particularidade de ser um autor que vai trabalhar as questões do ponto de vista da morte, né? Uhum, Não da morte, do efeito da morte do outro, de perder o objeto só, mas da própria morte psíquica, né? E de uhum, como que ele lida com essa questão da experiência. Para ele, as experiências são muito importantes, né? Elas são mais uhum, importantes do que a coisa em si. Então, no sentido assim, o brincar, a experiência do brincar é mais importante do que o brincar, né? Assim, do que o brincar como aquilo que ele significa, né? Para o sonho é a uhum, mesma coisa, né? O sonhar é tão importante quanto o sonho ter, né? O sonho que a gente traduz e tudo mais. E para a morte, eu acho que a gente pode colocar no mesmo lugar, né? A experiência de uhum, morte que a gente, segundo o Winnicott, né, já vivencia desde que nasce, né? Que estaria ligada a quê? A essas dissociações primárias, né? A uhum, experiências de vitalização psíquica de alguns campos, de uhum, coisas que a gente vive e que a gente não consegue representar, né? E colocar numa memória com representação. Então, esses campos, eles uhum, ficam em um campo que ele vai chamar de vivência, né? Que são as vivências, uhum, que elas são uma espécie de catalogação, né? Isso tem a ver com a morte. Né? Como que a gente traz, então, uma coisa que não é realizada,
que não é uma experiência para um campo da experiência, né? Esse é um problema grande para o Winnicott lá. Mas em relação à morte, o que ele vai dizer é isso, que a gente também foi expropriado, quando ele diz isso, né, da nossa própria experiência de morrer. E isso não é uma questão que ele trata em termos políticos, mas se a gente quiser pegar assim uma história política da morte, né, e a gente lê muito o Arrier, né, que fala do homem diante da morte, a história da morte no Ocidente e tal, ele vai contando como que a morte passou de uma cena pública, né, para uma cena íntima e privada, né, que vai desde, assim, inicialmente, por exemplo, o caixão ficar na porta das casas, né, as pessoas irem passando e se despedindo. Eu presenciei, por exemplo, no velório do meu avô, que foi no interior de Minas, né, eles ainda tinham a tradição, eu era pequenininha, eles ainda tinham a tradição de passar o cortejo e fechar o comércio, que é uma coisa muito bonita, assim, muito forte, muito respeitosa, né, com todos que morriam lá, então eles iam passando e fechando. Enfim, ainda tinha uma coisa pública. Mas aí o que o Arrier vai dizer é que desse caixão na porta de casa, a gente passa por uma fitinha preta que anuncia que ali tem um morto. Dessa fitinha preta, a gente passa depois por uma coisa mais moderna, ainda saltando muitos anos, que é a experiência da morte medicalizada, né? Que aí a morte vai começar a acontecer dentro do hospital. E talvez esse seja o momento que a gente mais radicalmente foi expropriado da experiência de morrer. Porque, e aí, o efeito disso, dos rituais fúnebres, é justamente de que ele vai ficando cada vez mais íntimo, cada vez mais fora da cena coletiva. Mas uma coisa que o Arrier fala, que é muito legal, é que, independente das formas, das posições do homem diante da morte na história, tem um elemento estrutural básico que se repete, que é o fato de que a morte é um fato social, né? E ela é coletiva, né? Ela tem a ver com o social e com o coletivo. Isso não muda ao longo da história da, da, da morte no Ocidente, né? Então, o que eu acho que a gente vive agora é um pouco esse excesso de medicalização da morte, né, que é o que ele chama de morte invertida. A gente, além de ser expropriado da própria experiência de morrer, né, como sujeito, a gente tira também do outro a possibilidade de humanizar e se despedir, né? E é como se a gente vivesse uma radicalização disso tudo, né? Que, na verdade, no limite, fala da nossa própria humanidade, né? Então, tem um empobrecimento, assim, muito grande mesmo, né? Mas eu perdi um pouco o que eu ia dizer outra coisa, já ouvi. A gente estava falando, né? Você passou do Winnicott para o Arrier, né? E eu acho que, bom, se você retomou seu raciocínio, eu te deixo isso. Senão, eu tenho mais coisas aqui para falar. Não, mas é que eu faço essa conexão do Winnicott para o Arrier. Claro que o Winnicott fala de um campo muito mais clínico e tal. E o Arrier não, social e histórico. Mas eu acho que tem a ver, assim, né? E tem uma outra coisa do Winnicott que é genial. Parece que teve uma reunião, né, da Sociedade de Psicanálise, e acho que ele era um dos diretores, não sei na época, né? O Winnicott era Sim, super ele foi institucional. diretor durante alguns anos, assim, né? Da E aí eles Sociedade estavam lá Britânica de Psicanálise. no meio da guerra, né? E aí tem um bombardeio, e aí as pessoas continuam fazendo a reunião. Dá para escutar a bomba caindo. E aí ele para, pede a palavra, fala, gente, eu queria falar, você pode anotar aí na ata, por favor, que está tendo um bombardeio? E parece que tem o registro disso, e ele pede, fica todo mundo meio chocado. Mas isso também diz muito, né, de uma preocupação do Winnicott, então, com o elemento da realidade, né? Ele não, né, ele não toma a realidade como um ponto fixo, né? E a coisa, realidade psíquica com uma certa autonomia em relação a esse ponto, né? Ele vai respondendo também. Então, um cara que atuou, né, com as crianças que eram evacuadas da guerra, então, tem muita experiência, eu acho também, para lidar com esses fenômenos da realidade mesmo, né? Assim, de catástrofes e tal. Agora, uma outra coisa que eu lembrei, então, é que
E aí, um termo interessante que ele usa também, né, é agonia, ao invés de angústia, né? E a Aham. agonia, ela vem de uma tradição do moribundo, né, que é aquele que Uhum. está às vésperas da morte. Ele tem o tipo de experiência afetiva que ele vive é muito mais da agonia do que da angústia, né? Ele está para ser aniquilado, né? A existência dele Uhum. está para ser aniquilado, né? É diferente da angústia, que seria mais pontual, digamos assim, né? Em torno de algum objeto específico, não o aniquilamento. Então, Uhum. e aí, o que acontece? Em termos, assim, tanto terapêuticos, né, enfim, e também de sociedade, né, pensando assim, o que a gente faz diante da agonia, né? A gente testemunha, né? Uhum. Diferente da angústia, que a gente cuida, a gente interpreta, a gente... Então, o testemunho aí, ele tem um valor, assim, inestimável, né? Que é uma Uhum. das coisas que a gente Sim. pensa também, tem a ver com esse trabalho do Santinho, né? De poder olhar junto, né? E Sim. compartilhar a experiência. É muito mais importante do que só entender a experiência. Então, todas essas Sim. iniciativas, tem o Santinho, tem os Inumeráveis, tem o Memorial do Coronavírus, que é super legal, que está no Facebook. Eu participo de uma rede assim, de cuidados também mais ampla, que cuida de focos diferentes. Mas, enfim, todo esse movimento social, ele tem esse valor de testemunho, né? De não Uhum. deixar que vire uma anti-experiência, isso que a gente está passando, né? E isso não é só terapêutico, Sim. isso é político, isso é tudo, eu acho. Sim. Eu queria, então, né, te perguntar, né, já que nós demos esse título para a nossa live, né, os impasses do luto na pandemia, eu queria te perguntar, assim, sobre esses impasses, né, porque você está contando para nós do Santinho, fazendo um percurso teórico, e todo mundo, né, a gente está falando de um assunto que eu acho que toca todo mundo e que todo mundo tem algo a dizer, assim, mas eu queria te perguntar, então, o que você acha que são esses impasses? Eu entendo que o Santinho é uma forma de tentar, né, vencer ou oferecer algum instrumento para vencer, não sei se é uma boa palavra, vamos ver como que você vai falar dela, né? Assim, mas tentar Cortou bem passar. a palavra. Ah, oi? Cortou bem a palavra que você falou. Para mim, A cortou a palavra? palavra. Eu não... Cortar a palavra é uma coisa muito, muito complicada mesmo, né? Analise que o problema de escuta de áudio é complicado. Complicadíssimo. Então, pensando sobre os impasses da pandemia, né? Entendendo o Santinho como uma forma de vencer, a palavra é essa, né? Que eu acho que é ruim. Vamos ver, tenho certeza que você vai ter uma palavra melhor, assim. Oferecer algum instrumento para atravessar, né? Fazer uma travessia para puxar para o nome do nosso projeto, inclusive, né? Assim, É. fazer uma travessia justa, honesta, digna, né? Desse número excessivo, exagerado, escandaloso, indecente de mortes que parece que poderiam ter sido evitadas, né? Assim, então eu queria que você organizasse, pensasse um pouquinho assim, quais seriam esses impasses, de que maneira que eles são superáveis. Uma coisa que a gente estava conversando antes também, né? Como que tem um anúncio de um trabalho de luto que, quando a gente pensa nas mortes, ele está sendo feito, né? Em vários níveis. Esses níveis que você coloca dos lutos atípicos, né? Psíquicos, políticos e estéticos. Mas tem esse anúncio de um trabalho de luto por vir, porque certamente quando o fogo abaixar, né, quando a gente puder voltar a sair de casa, quando as coisas voltarem ao supostamente normal, uma das coisas que se anuncia para nós é a necessidade de um trabalho de luto por vir, né, um enorme trabalho de luto por vir. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, do que você entende como esses impasses do luto nesse momento atual que a gente está vivendo, no contexto brasileiro. Você em São Paulo, né, que é uma espécie de epicentro do coronavírus no Brasil, e eu aqui de Belo Horizonte, a gente está vivendo uma situação muito estranha, porque num primeiro momento parece que a gente conseguiu conter, né, de uma maneira forte,
o alastramento do vírus, mas agora, por motivos impensáveis, a gente está entrando quase que em um colapso, né? Os números estão apontando em uma situação muito complicada para Belo Horizonte, por motivos diversos que eu acho que estão nesses impasses do trabalho de luto na pandemia. Uhum. Ô, Érica, então, você falou de travessia, né? Teve uma outra conversa que a gente fez sobre o Santinho, e aí a gente chegou à palavra a gente falou que o Santinho era uma boia, né? Que é isso, assim, é uma coisa que tem que fazer uma suplência, né? Acho que vencer, realmente, assim, né? O luto não é uma coisa que termina, né? Porque a gente até brincou um pouco antes, né? Que o que acaba, na verdade, não termina, né? Necessariamente. Ou que termina e não acaba, enfim, não é a mesma coisa, né? E eu acho que, mas tem uma coisa de travessia mesmo, tem uma coisa de processo, né? Tem uma coisa de ir dando recursos, né? E para qual tipo de impasse, por exemplo, né? Primeiro, coletivizar a experiência, né? Que é super importante. Então, a gente tem a questão virtual hoje como que é super controversa, mas, enfim, que é uma ferramenta importantíssima. Quando a gente faz o Santinho, a pessoa pode ir lá compartilhar com a família toda, né? Não deixa de ser um público aí, né? Um coletivo que vai se formando. A gente também, outra coisa que é muito triste nessa história que a gente está vendo, é o fato das pessoas não poderem fazer velório, né? Não poderem se reunir e tal. A gente também oferece um horário, né? Para essas pessoas se encontrarem no Zoom, né? E foi uma experiência diferente, né? Que eu tive, que eu nunca tinha tido, porque eu até cedia o meu Zoom para fazer esses encontros e eu vi que as pessoas não tinham a menor condição de gerir isso sozinhas, né? Tipo assim, de chamar, elas convidam, mas assim, de administrar aquele encontro e tal. E aí eu fiquei uma espécie de técnica do velório, né? Uma assistente técnica, assim. Então eu começo a criar eu penso num roteiro, né? Assim, na verdade, por coincidência, foram viúvas que fizeram, né? Que quiseram essa modalidade de despedida. E aí elas me enviavam fotos, a gente fazia clipe. Aí tinha a hora que passava o clipe, né? Com as fotos e a música. E aí cada um falava. Então tem um encontro real ali. Apesar de ser virtual, tem uma experiência, né? Que está sendo vivida, né? Então, também foi um jeito de lidar com a questão da impossibilidade de reunir, né? A terceira coisa que a gente ainda está pensando é que, claro, essas pessoas estão num processo. E a gente sai no meio do processo, né? A gente vai lá, faz o santinho, conversa, levanta histórias, às vezes faz a despedida e a ideia era encaminhar essas pessoas para grupos, né? Se elas quisessem, para continuar esse processo. E a gente tem pensado, às vezes a gente encaminha, e a gente tem pensado em abrir grupos de escuta também, né? Desses enlutados aí, enfim, para continuar o processo, né? Mas acho que é isso, assim, em relação praticamente como que a gente pensa os impasses, né? Sim. Tem esses impasses, eu acho, dos rituais fúnebres, né? Essa impossibilidade do encontro, do velório, do abraço, né? Eu acho que na nossa cultura, como isso é uma coisa muito importante para a gente tem desde muito cedo, a gente acha que é natural abraçar, né? Que todo mundo abraça, mas eu acho que tem uma... Você saiu sem querer, não. Para mim, você continuou aqui. Então tá bom. Só o celular. Tem essa impossibilidade mesmo, assim, física, né? De abraçar. Porque eu acho que na nossa cultura o abraço tem essa função, assim, de quando a palavra falta, né? Quando é muito comum a gente não saber o que dizer num momento de perda muito grande. Mas aí a gente vai, né? Vai longe, viaja, encontra e abraça, né? Eu logo no início do trabalho de vocês, do Santinho,
eu fiz um videozinho, né, mandei para você, falando mesclando duas experiências de perda que eu tive na vida, assim. Uma delas numa pandemia anterior, né, eu tenho um tio muito querido que morreu de AIDS nos anos 90, no início dos 90, né, ele foi, digamos, uma das últimas pessoas a morrer, porque daí a pouco já começaram os coquetéis e a AIDS se tornou uma doença que já não matava tanto mais, né? E aí tinha esse ritual meio capenga, porque a gente não podia falar abertamente, né? A AIDS era uma doença muito estigmatizada, a gente não podia falar abertamente do que estava acontecendo na nossa família. E aí agora com o Santinho me deu assim uma possibilidade de falar sobre isso, né? Assim, porque estamos de novo numa pandemia, estamos de novo negando a possibilidade dessas famílias terem esse movimento assim de que não, você não pode fazer os rituais, mas que pudesse ter assim um chamamento coletivo para essas perdas, né? Assim, para ritualização, para a gente que seja chorar junto, que seja abraçar, né? Assim, a reconhecer, testemunhar que é muito ruim perder alguém da família no meio de uma pandemia. Né? Tem até alguém aqui, a Isabela, eu acho que falou de uma cerimônia, né? De uma tentativa de... Oi? Não estava conseguindo ver, agora que eu vi os comentários aqui, ó. Desculpa. Uma tentativa que teve nas praias do Rio, né? De colocar as cruzes, de ritualizar isso, de dizer publicamente, de alguma forma, assim, olha, nós sabemos que tem muitos mortos, nós sabemos que tem muita gente sofrendo com isso, nós estamos juntos, mesmo que isso seja pouco, né? Assim, e como que, de uma maneira muito cruel e acho que perversa, talvez, você vê ali aquelas manifestações de algumas pessoas profanando essa ritualização, né, da morte, não sei porquê, mas esse não é bem o tema. E outra coisa, né, que eu falei, né, no início, naquele vídeo, é de quando eu tive uma outra experiência de perda muito grande, era para uma criança pequenininha, né, velório de criança, acho que vocês sabem que é uma experiência, não que os outros não sejam terríveis, mas ele tem um ar especialmente cruel, e que, para mim, assim, eu estava ali num papel, né, estava numa cidade interior, e de repente chega Marília, chegou amigas de faculdade, minha irmã, e como que aquilo é importante, né, assim, como que naquele momento eu tenho uma outra experiência daquela perda, é como se as pessoas que estavam vindo de Belo Horizonte, né, elas chegaram lá, eu pude me redimensionar naquele velório, naquele ritual de perda, assim, né, eu pude abraçar as minhas amigas, né, assim, então eu fico muito tocada, acho um projeto muito forte, né, acho que foi a palavra que mais repetiu aqui nos comentários, o tanto que isso é forte, o tanto que é potente, o tanto que é necessário, né, assim, a gente encontrar algum jeito de, apesar de, de tantos impasses, vamos dizer assim, nessa palavra mais elegante, a gente conseguir, apesar disso tudo, realizar esse trabalho e fazer alguma coisa e não sentir que a gente está completamente impotente, né, nessa luta, que eu acho que, igual eu disse antes, né, que ainda além de tudo se anuncia, é um trabalho longo, assim, não é que ele está se encerrando agora. A live, ela cai em 1 hora de um tempo de 1 hora, assim. Nós estamos caminhando, daqui a pouquinho nós vamos entrar nos 5 minutos finais, assim. Então eu estou só avisando para a gente continuar conversando, eu te falo um pouquinho antes dela cair, mas para a gente também ir concluindo. Se preparar que vai acabar. Isso. Aqui tem uma pessoa que eu não estava vendo todos os comentários. Ó. Um pouco sobre os sentimentos dos familiares, a Kátia. Oi, Kátia. Foi minha aluna, querida. Além de não poderem ritualizar, ainda ter que lidar com o fato do ente ter se tornado uma coisa a ser retirada logo de cena. Pois é. Uhum.
é isso, assim, né? É de um horror, assim, as histórias, eu fico até Uhum. constrangida de contar, na verdade. Foi uma coisa muito pesada esses velórios que eu fiz, assim, porque acabava e eu não tinha muito com quem falar, porque a Érica, minha companheira, ela está em Portugal, então nossos horários não eram coincidentes. E na hora que acabava, era um negócio assim que eu sentia tanta necessidade de falar, porque é um horror. Por exemplo, tem casos que a pessoa também, o familiar também está com Covid, né? Então, Uhum. simplesmente, um dos casos, ela não pôde nem ir, ela não pôde fazer absolutamente nada, ela ficou isolada, né? Então tem isso, Uhum. Sim. é, é solidão total, né? Enfim, e os familiares eles vão falando dessas coisas práticas, né? Eu lembro, eu trabalhei numa UTI pediátrica e que Uhum. foi uma experiência assim muito horrorosa para mim mesmo, assim, eu achei muito Aham. pesada, nossa, foi um negócio muito difícil. Mas assim, aprendi um tanto lá, né, e saí quando eu cheguei no meu limite. E eu lembro de uma mãe, Uhum. a gente fazia grupo de mães da UTI, né? Enfim, para pensar o funcionamento da UTI, e era no hospital público aqui no HC. Mas só contar isso rapidinho. Aí eu lembro que a gente abriu a conversa e tal, e aí a gente esperando assim, as pessoas falarem de coisas mais, de sentimento de perder, tá doendo, né? E uma mãe falou assim, eu queria falar um negócio, é que ontem foram fazer um procedimento e esqueceram um pouco de algodão em cima da minha filha. Uhum. Então, quer dizer, e outra coisa também que tinham deixado ela descoberta, uma menina que estava completamente inconsciente, né? É, olha o que é o cuidado, né? Assim, É uma para a menina que mãe, estava completamente, a palavra cortou para mim, inconsciente, ela estava em coma já. inconsciente. Certamente Tá. ela não devia estar sentindo frio e nem incomodaria o algodão. Mas a questão não é essa, né? Então, essas Sim, questões práticas, sim. assim, de você ver que o outro está coberto, né? De que não tem um algodão em cima dele como se ele fosse uma mesa, né? Que Aham. são a humanização, né, gente, das experiências. Assim, elas são muito Sim, violentas quando elas não são respeitadas, né? E eu acho que a sim. questão da Covid é essa, assim. Então porque não dá mesmo, né? Não dá para você ir até o hospital, não dá para você ficar junto. Se você pegou também, né, não dá mais para ninguém chegar perto. São coisas desse tipo, assim, né? Que é muito violento. Sim, e eu acho que tem um impasse, assim, pelo menos para mim ele se coloca, né? É, que eu acho que é um campo político. Você vê que vai chegando perto da hora de encerrar, a própria conexão já começa a falhar, né? Tô avisando. Você falou do campo político. Mas é Eu, uma espécie de eu campo esqueci de político falar um estrito negócio senso, né? Quando a gente... importante. Pode A falar gente então. faz um cantinho também, né? A gente tenta entrar em contato com os familiares de pessoas, por exemplo, de Uhum, alguns artistas que a gente perdeu. Alguns a gente conseguiu entrar e eles fizeram o santinho, porque a gente achou muito importante também, num coletivo, assim, ter sido prestada uma homenagem para esses artistas, uma homenagem do Estado. E a gente também tem feito santinhos, né, dos meninos da periferia que estão sendo mortos pela polícia. Neste uhum, caso, a gente não uhum, consegue entrar em contato com a família, a gente tenta também. Então, a gente tem um padrão uhum, que é fazer o santinho com uma foto de uma multidão, né? Geralmente protestando, alguma uhum. coisa, mas também para ir dando uma visibilidade para esses casos. Assim. Sim. E aí eu ia dizer disso, né, desse impasse do luto, quando ele não é acordado coletivamente, né? A gente não está no momento complicado, eu acho, de ter uma certa falha de lideranças políticas, pessoas eleitas, né, que poderiam, né? A gente está nesse tempo verbal meio complicado, acho que é um impasse do luto nesse momento, né? Poderiam se apresentar de uma forma mais decente, independente de qualquer coisa, independente de, né, Claro, partidarismos e tal, a gente fica já nesse seria poderia, né? Esse suficiente poderia, muito violento. sim, né? Então acho que esse é um impasse que a gente fica tentando dar essa suplência, né? Fazer essa boia também para isso.
Ó, faltam 10 segundos para encerrar, né? Nós vamos encerrar. Adorei. Eu queria agradecer mais uma vez, Marília, por essa conversa. Eu que Espero que seja a agradeço. primeira de Obrigada. muitas.